Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o MXRF. Mais um mês acompanhando esse fundo, né? Que a gente já sabe que tem o maior número de cotistas e tal. Eu acho que sim, todo mundo no início acaba comprando MXRF, né? Acho que é difícil achar um investidor de fundo imobiliário que nunca tenha comprado MXRF, né? Curioso de ver como é que esse fundo, né, se torna de certa forma, uma porta de entrada aí para os investidores. E é o que eu falo, já falei isso em outros meses, falo novamente. Esse fundo tinha que ter um relatório bem melhor, né? Pelo que ele representa para a indústria. Tinha que ser assim, aquele relatório, assim, o relatório a ser seguido. Todo mundo. Não seja um relatório ruim, mas enfim, a gente tem outros fundos que têm relatórios um pouco melhores e tal. E assim, por ter esse nível de cotiça, essa importância para a indústria, acho que deveria de fato ter um negócio mais. Enfim. Ele começa falando um pouquinho do salário fixo e tal. Comentário sobre março, né? Esse relatório aqui é o de março, nós já estamos chegando em maio, né? Ele saiu no dia 25/4. Então, no meio de abril saiu o relatório de março. Ele já está até desatualizado, que ele coloca, né? O IFIX variação negativa. A gente está vendo como é que o IFIX está subindo igual um foguete nos últimos dias. O ponto que eu quero comentar desse início, que eu acho interessante, é o Boletim Focus. A gente tinha uma projeção de inflação desde o início do ano, que era tipo, seria 5,9, 5,8, não lembro o valor exato. Nós já estamos com essa projeção acima de 6, né? A gente vê toda segunda-feira sai no boletim, eles estão jogando para cima a projeção. Vamos ver onde é que isso vai parar. Já a taxa de Selic continua no patamar ainda mesmo, né, de 3,75. O número de cotistas continua crescendo, 2%. Cara, um fundo de 800 mil pessoas crescendo 2% é gente para um C, né? Para não falar outra palavra aqui. No book de CRIs, FIIs e permutas não tiveram movimentações. O único ponto foi o desinvestimento de uma permuta, Moema Uma, que teve um ganho de capital de 7 milhões de reais. Legal, né? O fundo está nesse momento de desinvestimento das permutas e está conseguindo um dinheiro bem interessante. Aí vamos ver o que ele vai fazer com esse dinheiro, né? O dinheiro sai da permuta, tem que ir para algum lugar. Então ele tem que pegar esse dinheiro, compra CRI e tal. O que é lucro ele deve distribuir, mas o principal, né, ele volta para ele no fundo e vamos ver o que ele vai comprando nos próximos meses. Fundo aí, a ideia é ficar 80% alocado em CRIs de operações mais high grade, mas de toda forma é curioso, né? Ele coloca CRIs com bons nomes de crédito, uma estratégia um pouco mais high grade. A gente viu que uns meses atrás ele comprou aquele CRI da Arena MRV, que, se eu não me engano, né, tudo indica que ele comprou do AFHI, e no AFHI, no relatório do AFHI, o AFHI classifica aquele CRI como high yield. Então, tipo assim, né, alguém tá classificando esse negócio errado aí. Eu imagino que seja desse lado de cá, né, porque, enfim. Ele segue aí acompanhando o mercado de crédito e tudo mais e tal. A gente sabe como é que tá, muita inadimplência, como fundos de CRI aí tendo vários assim, né? Alguns calotes e tal. Tem umas partes da indústria, a turminha do barulho, que tá tomando porrada para todos os lados, mas isso aí já era esperado, todo mundo. Quem tá surpreso com o que tá acontecendo nesses fundos aí da turminha acho que tava em outra dimensão, em outra galáxia, porque já era esperado que isso ia acontecer. Muita gente no passado me criticou porque eu falava que ia dar problema, não sei o quê, e agora os problemas estão todos acontecendo, né? Muita gente falava, não vai dar problema, não vai, tá tudo certo, é invenção, é exagero, não sei o quê. Pois é, vocês estão vendo aí o tamanho da naba que tá aguardando vocês que estão achando que não vai dar problema, já está acontecendo. Enfim, ele comenta sobre os rendimentos que foram de 11 centavos, o fundo, o resultado no caso, né, ele foi de 11 centavos, a distribuição foi de 12, ele usou um pouquinho de reserva. No primeiro semestre que a gente consegue ver que a distribuição está acima do resultado, então ele vem usando reservas nesse semestre, né, pegando resultados acumulados aí que o fundo tem. O fundo que está num momento de pré-emissão, a gente já comentou disso nos meses anteriores. Talvez no dia que vocês já estejam assistindo esse vídeo, que deve ser no dia 14, acho que dia 14 que esse vídeo é ao ar, pode ser que já tenha saído alguma coisa da emissão dele, mas a gente vai monitorando. O fundo hoje patrimonial 10,7, a cota tá 10,50, então tá assim, cara, um valor bem
já tem uma gordurinha legal para ele fazer emissão. Pelo menos no dia que eu tô gravando tá 10,50. Não sei o dia que vocês vão assistir, pode ser que tenha subido ainda mais. A liquidez é boa, tem nem o que falar. Olha lá o que a gente comentou. Ó. Resultado de 11, pagou 12. É claro, né? Ele começa a pagar 12 cents para dar aquela enfeitada na noiva, né? Vocês sabem disso. Todo fundo imobiliário. Podem saber. Cara, isso assim, todo mundo faz isso. Presta atenção. Quando o fundo começar, o fundo paga R$1. R$1. Ele começar a pagar 1,10 do nada, 1,10, ainda mais usando reservas, quando o fundo utiliza a reserva para fazer isso, pode saber, ele está preparando o terreno para a emissão. E sabe o que vai acontecer? Palpite meu, quando ele anunciar a emissão, o próximo provento vem a 13 centavos. Para quê? Para enfeitar a noiva, o que a gente chama de enfeitar a noiva, que é mandar um provento bom para todo mundo falar, nossa, caraca e tal, vamos lá, vamos participar e tal. Enfim, é uma besteira, o mercado já sacou essa prática. Eu acho uma besteira isso, porque, cara, a emissão vai acontecer inevitavelmente, né? Independente disso. Não é um provento que vai fazer a galera se animar. Mas é uma tática que, assim, por mais que tenha esse lado, todo mundo já sacou, ainda, às vezes ainda dá resultado, né? Tem gente que ainda cai nessa questão. Como eu falei, o fundo tá 10,50, tá fora dessa tabelinha, né? Já nem aparece mais aqui. Então, você consegue ver que o yield PCA dele já deve estar algo próximo de PCA mais 7, aí, imagino eu, por conta dessa alta que teve recente. Cara, aquela coisa, né? Tanto fundo de papel por aí, com deságio, sendo negociado a valores assim, super baratos, você vai ficar pagando ágio ou participando de emissão. Não que seja o problema com o MXRF, mas qualquer emissão, eu não vejo sentido nisso. Enquanto você tiver lá vários fundos sendo negociados abaixo do VP, cara, se você tem uma carteira minimamente diversificada, né, uma carteira de papel, cara, imagina você tem 15 fundos, você tem 5 fundos de papel, 6 fundos de papel, 3 fundos de papel, 4, que seja, eu tenho certeza que o MXRF está nesse meio, ele deve ser um dos, se não for o único, se tiver ele e mais um com ágio, vai ser muito. Ele deve ser o único com ágio da sua carteira hoje. Então, assim, cara, eu não vejo sentido em botar dinheiro em algo que está com ágio, mesmo sendo na emissão, mesmo sendo um momento bom para fazer emissão, para o fundo comprar boas operações, etc. Você colocar dinheiro em ágio, sendo que você tem vários fundos sendo negociados aí 5%, 10%, enfim, abaixo do VP. Na minha visão, não faz sentido algum colocar dinheiro nessa questão. E não é, como eu falei, tem nada a ver com a MXRF. Qualquer fundo, na minha carteira, se eu tenho fundo de papel com ágio, eu saio fora. Quem é membro sabe disso, né? Fiz um vídeo já tem uns meses atrás, onde eu vendi KNCA por esse motivo. Porque eu falei, cara, eu tinha uma posição pequena em KNCA, nada contra o fundo, acho o fundo maravilhoso, mas tinha uma posição pequena no fundo, e eu pensei, pô, nesse ano de 2023 eu vou conseguir crescer essa posição? Talvez em emissão, talvez ele faça mais 1 ou 2 emissões. Tá. Mas eu vou querer botar dinheiro em emissão, sendo que esse tanto de fundo de papel sendo negociado abaixo do patrimonial, qual é a lógica de botar dinheiro em emissão? Nenhuma. E aí o que eu fiz? Peguei, vendi ele e usei o dinheiro para comprar fundo de papel descontado. Então, pensem nisso. Sei que a emissão é um momento, vou comprar a cota tá 10,50 no mercado, na emissão vai estar, sei lá, 10,7, 10,10, 10,20, enfim, vai estar abaixo, tá comprando mais barato, não sei o que e tal, ok. Mas pode ser que tenha fundo na sua carteira, está sendo negociado a 10% abaixo do VP e já está pegando e está aqui, ou está assim, com os olhos, né, não está fazendo isso. E é o que eu falo, quando você vem e vira membro do canal, eu te ajudo a fazer isso aqui, virar, você fica até para trás a cabeça, porque você vai conseguir enxergar esse tipo de coisa e entender, porque eu passo muito a minha estratégia. O que eu faço? Cara, eu faço isso, passo os porquês e tal. E, enfim, não é recomendação de compra, de venda, de nada, mas é para ajudar você a abrir sua mente e, de fato, né, tentar aplicar seu dinheiro da melhor maneira possível, né? Tipo, não que comprar esse fundo da emissão seja um mau negócio, mas existem negócios melhores por aí, né, que você pode fazer, né? Não só ele, qualquer fundo em emissão nesse momento, fundo de papel em emissão nesse momento, não vejo sentido. Tijolo, cara, a gente tem a emissão aí do ALZR e uma emissão futura do HGLG. Esses são casos isolados, né? Não tem nem o que falar desses dois fundos e tal. Quando você compra uma emissão, por exemplo, do ALZR ou do HGLG,
você vai estar comprando num valor que dificilmente você vai ver esses fundos sendo negociados, né? Porque, cara, é difícil você ver a LZR abaixo do VP, HGLG abaixo do VP, então é outra história. Agora, fundo de papel não, fundo de papel a gente tá com uma queda generalizada, são pouquíssimos fundos sendo negociados acima do VP, né? Enfim, tanto papel quanto Fiagro também, né? Carteira dele, ele tem uma posição em fundo imobiliário, você sabe que eu não gosto disso de jeito nenhum, né? Pra mim, fundo de CRI tem que ter CRI. As permutas eu até engulo elas, ok, mas os fundos imobiliários não me desce, né? Não só aqui, em qualquer fundo. Agora, tem coisa boa aqui no meio, que é esse GTLG, que o HGLG vai fazer emissão para comprar os ativos desse fundo. E aí, o GTLG ou ele vai virar cotas de HGLG, ou ele vai virar dinheiro. Se o HGLG conseguir capital, ele vira dinheiro. Se não conseguir capital, o HGLG vai pagar a compra com cotas. E aí, você pode pensar que no futuro, isso aqui vai virar GTLG, possivelmente vai virar HGLG. E HGLG é emissão a 155, a cota mercado a 100, do jeito que tá indo aí, daqui a pouco tá R$170, vai abrir uma janela para o fundo fazer um ganho. E, cara, se eu tivesse o poder de gerir esse fundo, se isso acontecesse, meu amigo, eu pegava e socava sem dó, botava o lucro no bolso, pegava esses 60 milhões de reais aqui, socava em CRI, comprava só CRI e ainda tinha um lucrinho legal para distribuir para meus cotistas. Então, quem sabe aí, virando HGLG, vai abrir essa oportunidade, porque o GTLG não tem nem liquidez suficiente para o gestor conseguir fazer algum tipo de giro, né? Enfim, vamos acompanhar isso aí. O fundo na parte de CRI não teve nenhuma movimentação, ele tá parado, né? Já tem uns 3 meses, 4 meses que ele tá parado, não compra CRI nenhum. A última compra que ele fez foi aquela do CRI MRV, da Arena MRV, mas em relação ao tamanho do fundo não é nada, né? Acho que foi nem 8 milhões de reais, 10 milhões de reais, sei lá. Tipo assim, uma quantidade de dinheiro ridiculamente pequena para um fundo desse tamanho. Fundo bem dividido entre IPCA e CDI. Estou bem curioso para ver o que ele vai comprar nessa emissão, qual vai ser a destinação dos recursos, para qual direção que ele vai, se ele vai em direção ao CDI, se ele vai em direção ao IPCA. Eu imagino que ele vai em direção ao IPCA, mas vamos esperar para ver se ele pode ser que ele coloque dinheiro em permutas também, fazer mais uma segunda rodada de permutas, até porque a gente já está numa fase de desinvestimento, né, das permutas, então vai chegar num ponto, né, que vai acabar que não vai ter mais permuta no fundo. Então pode ser que ele pegue essa grana para entrar nas permutas, entrar em novas permutas. Não sei, vamos acompanhar para ver. Hoje, ó, se a gente falar um pouquinho, permutas está em 6%. Então, cara, se ele quer manter 80% em CRI e 20% em permuta, tem aí uma gordura grande para ele colocar essa grana, né, em mais permutas. Vamos ver se vai ser isso. Assim que tiver as informações da emissão, vai ter vídeo no canal dedicado sobre a emissão, vamos falar sobre ela, e aí a gente vai ver o pipeline, ver o que ele vai fazer. Aqui, na parte de certificados, ele coloca CRIs que deram problema no passado. Todos esses CRIs aqui, ó, são CRIs que deram calote e que estão em situação em aberto ainda. Já tiveram mais CRIs, mas que já foram resolvidos. E o único ponto que eu quero parar para falar aqui é o seguinte, olha esse CRIART, tá vendo esse CRIART? É o edifício Oceanic da cidade de Santos. É esse prédio aqui, ó. Cadê o Oceanic? É esse prédio aqui. Objeto, execução, CRIART. E, cara, sabe quando é que esse calote aconteceu? Para quem não sabe, 2016. Nós estamos em 2023. Tem 7 anos que o fundo executou a garantia e a garantia está aí para ser executada e não foi, para ser liquidada, né, o imóvel, e não foi. Então, qual que é a mensagem do mês para vocês, usando essa situação que aconteceu no MXRF? Sei que esse é um fundo que tem muito iniciante que gosta e tal, então, para você iniciante, que às vezes entra no mercado com aquele pensamento de assim, não, fundo de CRI é de boa, que se der problema na operação, e o fundo é só executar a garantia, tá tudo certo, executa a garantia e tá o problema resolvido. Tá aqui, ó, o problema que tá no fundo há 7 anos. Então, nesse momento agora que a gente está vivendo, que a gente está vendo vários fundos de papel tomando calote, cuidado com isso, porque não caia nessa de, não vou vai só executar a garantia, tá tudo certo. Voltando a falar da turminha do barulho, vocês lembram, né, que saiu um fato relevante de um dos fundos que envolve essa turminha, onde o fundo foi reavaliado em quase a zero. E aí eu te pergunto, executaram a garantia deste fundo. O fundo acabou de reavaliar os ativos a zero. Essa garantia, será que vale alguma coisa?
Então, assim, muito cuidado, muita calma nessa hora, não caem nessa de, não, é só executar garantia, não, tá tudo certo e tal, não sei o que, se der problema, alto lá. Todos esses problemas, não só o CRIART aqui, todos esses problemas aconteceram por volta de 2016, né? Tem vídeo no canal, esse aqui é abril 18, mas tem um vídeo no canal onde eu pego e mostro a história da MXRF, dos calotes que ele foi tomando. Vocês botam na pesquisa do canal MXRF, a capa do vídeo é um DeLorean, sabe aquele De Volta para o Futuro? Então, pega e dá uma olhada, eu pego e faço direitinho o histórico desses calotes, explico, mostro como é que eles foram acontecendo, pego, puxo, eu li relatório, galera, por mais que vocês sabem, né, que eu não sou muito fã de MXRF, mas eu posso falar, cara, eu li todos os relatórios disponíveis no site do fundo, porque quando eu fui gravar esse vídeo eu peguei todos, eu acho que tem relatório desde 2014 no site do fundo, um por um, fui lendo. É até legal vocês verem esse vídeo, ou abrir o próprio site do fundo e fazer essa leitura. Não precisa ler todos, mas vai lá atrás e puxa um de 2014, puxa um por ano, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, pra você ver como é que a indústria foi evoluindo, como é que o relatório foi melhorando e tal. Assim, é interessante de ver, é legal de ver isso. Mas, então assim, cuidado com esse papo de, é só executar garantia. Temos aqui operações que estão, tem tempo que estão aqui para resolver. Tem muito tempo. Então, muita calma nessa hora. Claro, hoje não representa nada do fundo, uma mixaria, mas eu acho que sim, como é um fundo com a pegada de iniciante, e eu gosto de botar uma pegada um pouco mais educativa nesses vídeos do MXRF, não tem como a gente não falar disso e mostrar para vocês, porque não sei quem que criou, não sei qual que foi o elemento que criou essa questão, essa falácia de não, se der problema é só executar garantia e tá tudo certo. Cara, sério, eu queria descobrir quem que falou isso a primeira vez. Deve ter sido alguém grande aí. E aí vocês começam. Então fica todo mundo repetindo isso, um papagaio. Queria encontrar a pessoa que falou isso e dá nela, porque é uma baita de uma sem vergonhice falar isso. É foda, né? Eu fico vendo às vezes alguns influencers querendo vender fundo imobiliário e vendem como se fosse algo bobinho, tranquilinho e tal. É um investimento tranquilo? De fato é. Mas, cara, calma, muita calma nessa hora. Tem as coisas que a gente tem que saber olhar e tudo. Então, assim, calma com isso para vocês não ficarem repetindo esse tipo de coisa. E aí, a hora que o negócio feder, imagina o cara que entrou no MXRF lá em 2016 e falava isso. Né? Não sei se em 2016 o pessoal falava isso, mas enfim, imagina o cara que falava isso. Ele tá até hoje falando isso? Não tá, ele sabe que não é assim. Então é interessante falar. Olha o Crieser aqui, que foi outro que deu problema. Olha que interessante. Não vou nem ler tudo, mas olha só essa parte aqui. Ó. O último pagamento foi feito em maio de 2020. Cara, maio de 2020 foi o último pagamento. Nós estamos em 2023. A última movimentação nesse CRI foi em maio de 2020. Pra vocês verem como é que a situação se arrasta. Esse CRIART aqui, daqui a pouco ele faz 10 anos. Aí nós vamos fazer um aniversário dele, né, de 10 anos. Espero que não, mas se continuar, a gente vai ter que fazer o aniversário dele. A gente compra um bolo e tal e faz. Carteira dele de crise não tem nenhuma coisa a se comentar, né, nenhuma mudança. Na parte de permutas também, ele teve uns recebimentos, 2 milhões de reais. Vocês estão vendo, né, que agora tem a parte de investimento e a parte de dividendos. Nós estamos na fase de dividendos, na parte de recebimento. É essa parte aqui, ó. Início de obra e tal, onde tem uma parte do fluxo, e a gente está mais nessa fase aqui, na fase do repasse. Enfim, galera, é isso para falar do MXRF. Ficou um pouquinho longo, mas eu quis trazer alguns pontos aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda e você quer abrir o seu leque, abrir sua visão, venha ser membro. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!